Boa noite. Boa noite. Estamos retornando aos nossos trabalhos, iniciando mais um ano, com muita graça, com muita luz. E hoje nós vamos ver o tema Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, que está ainda nas predições do Evangelho, no capítulo 17, os itens 59 a 61. E diz o Senhor: nos últimos tempos espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nestes dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Está em Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18. Então a gente vai agora ver o que Kardec traz na Gênesis sobre esse texto aí, que está em Atos, e ele vem trazer toda uma explicação para essa predição do Senhor. O que é que o Senhor está dizendo? Que nos últimos tempos vai derramar o seu Espírito sobre jovens, velhos, filhos e filhas, e todos profetizarão. Então, vamos ver. O que Kardec diz? Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, anseios, pressentimentos do povo, a decadência das velhas ideias, que há um século se debate em vão contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem das coisas se prepara para o mundo velho, para que o mundo velho chegue a seu fim. Vamos discutir. Eu destaquei algumas palavras aí, que é mundo físico, mundo moral e mundo chegar ao fim. O mundo velho chegar ao fim. Quanto tempo Kardec colocou isso aqui na Gênesis? Nós sabemos que há muito tempo, né? Quando ele decodificou os livros. Então, isso em 1800, eu não sei bem o instante, mas a gente sabe que foi no ano de 1800. E veja que ele já fala que o mundo velho vai chegar ao fim. Então, passado-se todo esse tempo, de que fim Kardec está falando aí? E quando ele diz que o mundo físico, que mundo físico? É o mundo das coisas em geral. E o mundo moral são as nossas atitudes, as nossas formas de agir, de tratar as pessoas, o nosso comportamento. Então, o que é que ele diz aí? Que há muito tempo os anseios do povo, as ideias decadentes, essas ideias vão se debatendo com as ideias novas para que haja essa modificação. E se a gente parar e analisar os dias de hoje com os dias passados, a gente vê que muita coisa já mudou. Mas nós estamos falando aqui de quê? Da passagem lá de Atos, que Jesus disse que nos próximos dias, quer dizer, vamos voltar para a gente ver, nos últimos tempos, Jesus disse o quê? Que seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ele está falando aqui de mediunidade. Então, nos próximos tempos, jovens, crianças, velhos, que são os anciões, os idosos, os filhos e filhas, eles vão profetizar. E o que é como se dá essa profecia? Mediunidade. É isso que a gente vai ver aqui. Então, Kardec já vai dizendo aqui que esse mundo velho vai chegar a seu fim. O mundo anterior não é o mundo físico, mas as nossas atitudes, a nossa forma de agir. Nós vamos nos transformando e junto com as nossas transformações a gente vai criando um mundo novo.
e vai deixando o mundo velho para trás, de ideias ultrapassadas. E aí ele diz o seguinte: se agora, levando em conta a forma simbólica de alguns quadros e assinalando o sentido profundo de suas palavras, compararmos a situação atual com os tempos descritos por Jesus, quer dizer, de quando Jesus fez a sua descrição, quando Jesus estava encarnado aqui na Terra, como sinais da era da renovação. Então Jesus estava falando também dessa renovação que estava por vir. Não poderemos deixar de convir que muitas de suas predições estão se realizando atualmente, de onde temos a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Observa, quando Kardec começou a decodificação, a colocar tudo nos livros das informações que ele estava recebendo dos espíritos, ele já falava que o que Jesus colocou lá em Atos, que naquele tempo já estava vendo. E nos dias de hoje a gente vê mais ainda. Nos dias de hoje as previsões, a mediunidade, ela se expandiu. Então é isso que ele está trazendo aqui. Quer dizer, os tempos descritos por Jesus. Quando Jesus falou lá em Atos, Kardec disse que já estava vindo naquele tempo. E nos dias de hoje, em 2023, a gente vê mais ainda. Então é uma era da renovação. É a gente não ficar mais abismada com essas profecias, vamos dizer assim, que se expandiu na humanidade, que é a mediunidade, em velhos, em jovens, em crianças, todos poderão profetizar. E aí ele diz o quê? Que se a gente vê o globo, os espíritos se manifestando. Aqui, ó, vamos trazer os dias atuais. Veja como Kardec colocou, não se falava ainda, né, Irmã Dulce, eles vieram depois, Chico Xavier, Maria Teresa, o Papa. São pessoas que nos dias de hoje fizeram um bom trabalho e fazem, vamos dizer assim, porque a obra, como por exemplo, a obra de Chico ficou aí, a gente segue, a gente aprende, então ela está viva. O ensinamento de Irmã Dulce, o cuidado, a caridade, Maria Teresa, todo o seu trabalho de amor, de caridade, o Papa. A gente sabe que esse Papa é um Papa diferenciado, as ideias que ele traz são ideias renovadas. Então, o que está escrito lá em Atos, quer dizer, nos próximos dias, os velhos terão sonhos, sonhos de fazer diferente. Os jovens vão ter visões. E aí as pessoas vão tendo a manifestação dos espíritos. Jesus já falou lá em Atos e a gente vê nos dias de hoje acontecendo. E todas essas pessoas aqui, junto com essas, muitas outras, que fazem e que fizeram trabalhos belíssimos e não foi à toa. Aí a gente pode dizer, mas é porque eles foram médicos? Todos nós temos a mediunidade. Nós sabemos disso. E a gente tem a intuição, tem um sonho. Jesus já falou, terão sonhos. Então o sonho é em vão? Não. Eu sonhei que eu devo fazer isso, a pessoa acorda com aquela intuição, com aquela vontade de fazer e faz diferente. Que sonho foi esse? É um sonho como Jesus falou lá em Atos. Então é um sonho que já vai dar uma orientação do que a gente deve fazer. Visão. Eu tive uma visão de tal coisa. Eu sonhei que fui para intuição. Então a mediunidade está o tempo inteiro aflorada e a gente precisa o quê? Só ter esses cuidados para poder compreender a manifestação. E aí ele diz assim, como já vimos no capítulo 1, número 32, a gente vai ver neste instante, que diz assim, coincidindo com outra circunstância, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus. A gente vai ver agora que eu vou ler. Quando ele diz o quê? Que realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que ele necessariamente deve exercer sobre suas ideias. Observe. Aqui no capítulo 1, no item 32, diz o seguinte.
Aqui está dizendo o quê? Que o Espiritismo já traz uma dessas predições que Jesus já falava lá. Olha o que diz aqui no item 32 do capítulo 31. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desgraça na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por consequente o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e a reparação. Veja que Kardec traz uma informação aqui que Jesus já falou lá. Quer dizer, se nós fizermos o mal, a gente vai ter o mal. Se a gente faz o bem vem para a gente. Então, o que é que ele diz aqui? Que o culpado, nós somos o culpado da nossa desgraça ou da nossa felicidade. E a gente pode continuar nessa desgraça e nessas felicidades se a gente persiste. Se for um erro, como diz aqui, ó, o culpado sofrerá eternamente se persistir no mal. Se eu sei que algo está errado, não deve ser assim e eu persisto, eu vou continuar. Mas o sofrimento vai cessar, vai parar, se a gente se arrepende e aí faz o quê? Um arrependimento e vai a reparação. Eu vou cumprir, vou reparar o mal que eu fiz. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, olha que interessante. Depende de cada um o seu aperfeiçoamento. Isso é tão libertador quando a gente escuta que depende de cada um. Quer dizer, o meu aperfeiçoamento, a minha mudança de conduta, a minha forma de agir vai depender de mim. Eu não posso esperar pelo outro. Eu não posso esperar que o outro faça para que eu faça. Então, cada um, esse aperfeiçoamento, ele é de cada um. A gente pode ver uma outra pessoa que precisa de orientação também a tentar ajudar? Pode. Mas ela faz o caminho dela e ela faz o aperfeiçoamento dela. Nós não somos responsáveis pelo aperfeiçoamento da outra pessoa, ou pela mudança da outra pessoa. Porque o caminho é individual de cada um. A gente pode orientar, a gente pode levar uma palavra, apontar o caminho, mas o caminho que ele tem que trilhar é a pessoa. Todos podem, em virtude do livre-arbítrio, como ela está dizendo aqui, que é livre-arbítrio, é a escolha. Eu escolho ou não seguir por um caminho. Prolongar ou abreviar seu sofrimento, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhe põe o termo. Então veja que nesse item aqui está bem claro que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos. Então a gente tem o livre-arbítrio, como diz aqui, a gente pode prolongar ou abreviar o sofrimento. Jesus já disse isso? O tempo inteiro Jesus está ensinando essas palavras. Fazer o bem, se faz o mal, o mal vem para a gente, se faz o bem vem para a gente. Então, o tempo inteiro, nós somos responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa mudança moral, pela nossa evolução. E aí, a gente dá continuidade e ele diz o seguinte: além disso, ele está claramente anunciado no que é reportado no livro dos Atos, quando diz o Senhor: nos últimos tempos derramarei sobre o meu Espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aí analisando, foi em Atos. Hoje, nos dias de hoje, a gente consegue perceber isso aí acontecendo? A gente vê o tempo inteiro essas manifestações, essas visões, as pessoas que falam, que teve sonhos e que viram. Está bem mais comum nos dias de hoje? A gente sabe que sim. Então, o que Kardec traz aqui, né, nessas palavras de Jesus, é que
está acontecendo. O que ele disse acontece nos dias de hoje. Bem claro nos nossos olhos, sabe? A única diferença que a gente percebe é que essa parte de sonho, de inspiração, de visão, continua. Mas essa parte do profetizar, que é mediunizar, né? Vamos trocar o verbo aí, profetizar, mediunizar. A única diferença é que antes do espiritismo era tudo muito desorganizado. Essa parte de você mediunizar era aleatório. As pessoas, até hoje tem gente que às vezes faz isso, né? Em locais desapropriados, em suas próprias casas, e a gente sabe que não deve ser assim. Aí depois dos centros espíritas isso aí ficou organizado. De acordo com as orientações de Kardec. É por isso que eu acho que diminuiu mais essa ideia de profetizar em tudo e qualquer lugar. Com a criação dos centros espíritas se organizou as reuniões mediúnicas e aí. As orientações, porque a gente vai até ver aqui no capítulo, ele vai dar a citação, deixa eu ver se já é nessa página aqui, para Goiânia. Isso, 21. O Evangelho segundo o Espiritismo, item 21. Só para a gente ver o que você está falando aí. Ok, observa o que ele diz aqui no 21. Ele vai dar no próximo slide, eu vou até passar lá, para lá. Ele vai falar sobre isso e diz para a gente dar uma olhada no Evangelho, no capítulo 21 todo. Então não tem como eu trazer nesse slide aqui, porque é muita orientação, mas fala o quê? Da instrução dos espíritos. Fala dos falsos profetas, fala os caracteres do verdadeiro profeta, trata dos falsos profetas, da erraticidade, quer dizer, até no mundo espiritual também tem falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas. Então tem toda essa orientação que vai trazer no capítulo 21, para que a gente entenda e não caia em erros, como o Iromã disse, para que possa organizar essas profecias, porque são manifestações mediúnicas. Ok, haverá falsos cristos e falsos profetas, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos. Então, por quê? Quando o Iromã traz essa orientação, em que é preciso, que o Espiritismo trouxe de uma forma organizada como você fazer isso. Por quê? Porque nós sabemos que tem várias passagens na Bíblia que vamos dizer assim, não vou dizer condenada, foi proibida as manifestações. Tem várias passagens na Bíblia que diz assim, não falai com os mortos, é proibido, não deve. Mas já está dizendo que os mortos falam, né? Quando diz que está proibido. Não vai proibir uma coisa que. Então está dizendo que existe a comunicação. Só foi proibido fazer, né? Então, exatamente, não vai proibir se não existe. Então, isso já deixa claro para a gente que pode acontecer sim essa manifestação. Mas por que eles pediram que deveria proibir essas manifestações? Porque começou a banalizar. A coisa começou a ficar de uma forma desorganizada, que foi o que o Iromã trouxe aqui. Pessoas que não faziam mais nada se não tivesse uma orientação mediúnica. E decisões, quer dizer, não é com essa finalidade. Aí os espíritos, eles podem sim manifestar, até de uma forma para orientação, mas não conduzir as pessoas. Cada pessoa tem a sua mediunidade, a sua forma de agir. Mas eu assisti alguns vídeos de alguns relatos que pessoas que estavam tão assim, com essa desorganização, que até para a casa espírita, tinha que perguntar ao mentor da casa como ele colocava a posição dos móveis. Ou então alguém queria saber. Tem até uma história que diz que Chico, uma pessoa foi para Chico, que disse que estava com grande preocupação, que ela precisava ir para um casamento e não sabia qual era o vestido que ia usar. E aí queria que Chico orientasse através da mediunidade. Aí Chico, com a delicadeza dele, com a forma dele branda de agir,
Aí falou assim, minha filha, eu sei que é uma grande preocupação, mas eu vou indicar você para procurar o estilista tal, na rua tal. Então o Chico já deixou claro que aquilo ali não competia a ele, nem aos médios, nem aos espíritos, está falando que era um vestido. Então, para a gente ter uma ideia, por que lá em tempos outroras, na Bíblia, houve a proibição, porque começou a banalizar. Começou a querer as pessoas terem uma manifestação para saber os números da loteria, vou dar um exemplo. E não é essa a finalidade da mediunidade. Então, em várias passagens na Bíblia foi proibido, vão proibir, porque chegou um ponto que está agindo de uma forma que não deve ser. E não é essa a missão. E não é assim que deve seguir. Quer dizer, nós vamos ver aqui, como Jesus disse lá, terão visões, os jovens, os anciões terão sonhos. Ele disse que isso podia acontecer, mas com uma outra finalidade, a finalidade do bem e do amor, não de usar como forma vulgar. E aí, quando aqui no capítulo 21 traz os cuidados, é porque a gente precisa estudar, porque existem falsos profetas, porque recebe muitas vezes uma orientação de um espírito que não teve tanta orientação assim. São pessoas que passam uma informação, pessoas no sentido de espírito, que passam uma informação até por uma brincadeira, para não ajudar, mas prejudicar. Porque do outro lado já está dizendo que os espíritos da erradicidade, que são falsos profetas, que passam informações que não verdadeiras. Então, para a gente ter o cuidado, que não é só receber uma informação e ter ela como verdade e sair acreditando. Tem que ter cuidado de onde vem, quem falou, quem foi o médium, qual é a conduta do médium, por que o médium recebeu essa informação. Vamos esperar confirmar com o outro médium. E aí as coisas vão tendo um outro cuidado, que é o que fala aqui, essa organização que o Rama falou, que o Espiritismo traz, para que as coisas não fiquem de uma forma desorganizada, bagunçada mesmo. E aí diz o seguinte, e a predição inconfundível da popularização da mediunidade. Então, assim, chegou ao ponto, como essa passagem aí de Atos, que popularizou mesmo a mediunidade, ficou de uma forma. Então, foi necessário se barrar um pouco, vir uns estudos para saber como agir. Que em nossos dias se revelam indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, então não importa se é homem, se é mulher, qual é a idade, se é criança, olha aqui. Nas imagens a gente já está vendo, ó, uma menina conversando aqui com o espírito, que já é um menino, aqui já são pessoas idosas, aqui um jovem. Então é o que diz aqui, ó, indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições. E por conseguinte, a manifestação universal dos espíritos, pois sem os espíritos não haveria médiuns. Isso é claro, né? Só tem médiuns porque tem um espírito para passar a comunicação. Então é bom, é necessário, mas tem que ter esse cuidado. Aqui até fala, a inclusão da mediunidade não depende de lugar, nem de idade, nem de sexo, nem de renda, se é pobre ou rico, negro, branco, seja como for, moral ou religião. Então, ou religião, não é só no espiritismo que tem a manifestação dos espíritos, que as profecias que acontecem em outras religiões são manifestações mediúnicas. Pois sem os espíritos não haveria médiuns, isso está dito, acontecerá nos últimos tempos, ou ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, na sua regeneração. Então, de quando foi que Kardec falou, e nós estamos ainda na regeneração. Regenerando, consertando, tentando mudar, muita coisa já mudou? Mudou sim. Devemos entender, por aquelas palavras, os últimos tempos do mundo moral, que chega a seu fim. Quando as palavras o quê? As palavras de Jesus, lá do início, de Atos. Então, nós estamos falando do fim, não é fim do mundo, mas o fim desse mundo moral desorganizado, desse mundo moral que precisa seguir um outro caminho, a exemplo de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então é bom que a gente depois leia o capítulo 21 todo em casa, para que relembrar, já fizemos outras leituras, mas é sempre bom a gente relembrar, cuidado que nós temos que ter.
com a mediunidade, com, que a gente, com as profecias, o que a gente recebe, com a nossa intuição, com os nossos sonhos, com as nossas visões. Nós vamos ver agora essa canção aí. Essa canção média de Tim e Vanessa traz muito do que nós estamos estudando aqui. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Então, nós vimos aí a canção e agora a gente vai refletir um pouquinho na letra, como tem toda a informação lá da passagem de Atos. Em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens profetizarão. Em verdade eu vos digo, aí repete, que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sono, vossos jovens profetizarão. Já está falando da necessidade realmente de não se calar, né? De realmente as pessoas ter essas visões, ter esse sonho e ter necessidade dessa mediunidade.
Aí dá alguns exemplos: cajado de Moisés, o manto de Elias, a escada de Jacó, as visões de Jeremias. Então, já dou um exemplo de algumas manifestações mediúnicas. Hoje, médios, mas antes, profetas. Falavam que eram profetas. Hoje nós sabemos que são médios. Faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sono e vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Canaã, na cura das feridas, na transfiguração. Quando a gente lembra da transfiguração de Jesus, então uma grande manifestação mediúnica, quando Jesus apareceu e do seu lado, mais dois espíritos que já haviam desencarnado, e as pessoas que estavam ali com eles puderam perceber, então, mais uma manifestação mediúnica, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, seu guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, o médio da vida. Em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sono, vossos jovens profetizarão. Em verdade eu vos digo que se eles se calarem, aí repete. Então, para a gente perceber a necessidade dessa manifestação, a importância que já está lá no livro do ato de Atos. Então não é nada anormal. Jesus já dizia que isso ia acontecer, que essas manifestações iriam acontecer. Agora o que é que nós precisamos? Ter cuidado e estudar aqui o item 21, para entender como acontece essa mediunidade, essas manifestações, essas visões, de onde vem, usar ela para o bem, não para querer saber qual é a roupa que vai vestir, qual é o número da loteria. Mas a finalidade não é essa. A finalidade é que a gente vai também se melhorando junto com as manifestações e vai aprendendo e vai evoluindo. Então, nada de anormal. Então, que bom que Jesus já falava disso lá em Atos, há tanto tempo atrás, e Kardec traz toda essa explicação para nós agora. E é o que nós estamos fazendo aqui o tempo inteiro, estudando, procurando compreender como se dá as manifestações mediúnicas e o cuidado que nós temos que ter e como devemos agir enquanto seres em evolução. Que tenhamos todos uma boa noite.